Nos últimos meses, na internet, vem circulando vários vídeos e informações que são no mínimo intrigantes. Supostamente, a NASA estaria mantendo megalodontes em cativeiro, o tubarão que foi considerado o rei dos oceanos. Mas você deve estar se questionando como eles teriam conseguido um indivíduo da espécie que foi considerada extinta há mais de 2 milhões de anos. E qual seria o motivo de mantê-lo em segredo? Pode ser apenas uma teoria da conspiração, mas e se for verdade? Antes de tudo, você precisa saber quem foi, ou possivelmente quem é, o megalodonte. O megalodonte não foi apenas o maior tubarão do mundo, mas também uma das maiores criaturas marinhas que já existiram em nossos oceanos. As estimativas mostram que sua extinção ocorreu há cerca de 2,6 milhões de anos. O megalodonte foi considerado o maior predador da história dos oceanos. Alguns cientistas acreditam que ele atingiu mais de 15 metros de comprimento, ou seja, isso é quase do tamanho de um vagão de metrô. E como ele era muito grande, obviamente, precisava comer muito, cerca de 1 tonelada de comida diariamente. Com seus poderosos dentes, que geravam uma pressão de mais de 15 toneladas, ele podia praticamente devorar qualquer animal marinho que cruzasse o seu caminho. Cientistas afirmam que a competição pela caça, consequência da redução de baleias, além de outras presas, possa ter sido um dos fatores para a extinção da espécie do megalodonte. Pelo menos era o que possivelmente se acreditava, até os vídeos divulgados recentemente provarem o contrário. A outra versão da história, contada por eles, aponta alguns desses elementos como contraditórios, e que supostamente a Agência Espacial Norte-Americana da NASA estaria envolvida na morte de um recente indivíduo da espécie do megalodonte. Bem, essa outra versão da história revela o seguinte: a NASA não anunciou nenhum detalhe específico de sua missão ao público. Tudo o que eles disseram foi: estamos conduzindo uma pequena operação para fim de pesquisa. Eles pegaram a frota de alguns navios que não haviam contado ao público e navegaram para o Oceano Pacífico. No entanto, o que eles não sabiam era que alguém desconhecido entre eles estava os seguindo naquele momento. Richard Gomes, um pescador local. Ele estava cético sobre a vaga descrição da operação da NASA. Ele os seguiu por 3 dias, a 1 milha de distância. A NASA conseguiu vê-lo ao longe, mas não fez nada em relação à sua perseguição. Mas então, de repente, eles pararam. Gomes se aproximou lentamente até perceber que esses barcos não eram para pesquisa. Tratava-se de barcos baleiros, um tipo de embarcação equipada apropriadamente para caçar, capturar, prender ou localizar animais marinhos. Eles estavam caçando alguma coisa e estavam perto do que procuravam. A NASA tinha homens posicionados nos arpões, olhando ao redor. De repente, uma enorme barbatana foi visível ao redor de um dos barcos. Eles arpoaram a criatura e começaram a puxá-la para fora da água. Era um tubarão de mais de 17 metros. Gomes ficou chocado. Era maior do que qualquer tubarão que ele já tinha visto. Ele rapidamente correu de volta para a costa. Diante do acontecido, a NASA e sua equipe estavam em escrúpulos, mas teriam impedido que Gomes revelasse qualquer das informações sobre o material. Isso levantou muitas teorias de que a NASA estaria escondendo megalodontes desde a década de 1970, mesmo ano em que supostamente teria mantido o primeiro membro da espécie preso em uma gaiola, para fins de pesquisas marítimas norte-americanas. Os vídeos recém-divulgados na internet revelaram que a NASA teria decidido começar suas pesquisas sobre o megalodon. Gomes não teria sido o único a avistar um megalodonte. A história conta que um marinheiro do estado norte-americano do Texas teria avistado acidentalmente uma gaiola gigante de um megalodon durante uma tempestade enquanto navegava próximo à costa de Maryland. A tempestade ocasionou danos à embarcação. Alguns metros abaixo da superfície do mar, Logan percebeu que havia algo estranho ali perto. Como ele já estava preparado com equipamentos para mergulho, ele decidiu verificar do que se tratava. Até que em pouco tempo, Logan havia percebido que estava diante de uma gaiola metálica gigante, com a inscrição Zona 52, propriedade da NASA. Logan continuou a investigar, mas houve um alto som metálico vindo do fundo da jaula, e em seguida ele avistou uma silhueta enorme de um tubarão, cerca de um pouco mais de 20 metros de comprimento, preso dentro da gaiola. Aterrorizado, ele rapidamente retorna para a superfície do mar e volta para a costa. Intrigado e sem acreditar no que havia presenciado, depois de 2 semanas do ocorrido, ele tenta voltar ao mesmo local, mas a gaiola não estava mais lá, havia sumido misteriosamente de onde estava. Queria deixar bem claro, pessoal, que essas informações são baseadas em recentes divulgações de vídeos que repercutiram nos últimos dias e deixaram algumas pessoas intrigadas sobre o assunto. Mas claro, ainda existem muitas perguntas. E mesmo se tratando da NASA e não tendo específicas informações sobre essa operação, seria quase improvável manter o megalodon vivo por muito tempo em cativeiro. Sabemos que se a espécie do megalodon ainda estivesse viva nos dias de hoje, estaríamos encontrando carcaças e mais dentes ao redor das praias e dos oceanos. Então, como eles teriam conseguido um megalodonte? Teria algum motivo para estarem escondendo até isso do público?
Bem, se considerarmos tudo isso, obviamente, é bem contraditório do que acreditamos de acordo com a ciência. Muitas pessoas acreditam que possa ser apenas mais uma história falsa criada, e já outros afirmam que possa ser verdade, pelo fato da Agência Espacial da NASA esconder muitas coisas do público. Mas o que você acha? Que essas informações que apresentei nesse vídeo possam ser reais? Comente abaixo sua opinião. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para mais vídeos sobre o Megalodon. Até a próxima.